Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a nossa aula Tomando Nota. Vamos ver então do que se trata aí os objetivos da aula. Compreender a anotação como um meio de estudo de um texto. Produzir resumos a partir de tomada de notas feitas no trecho selecionado. Muito bem, aqui ao meu lado a professora Andréia, que hoje vai ministrar aula para vocês, né? Professora Andréia, olá. Bom dia, Mauro. Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Então, por falar em tomar nota, comecem a tomar nota aí, né? Já que a gente já colocou que é um meio de estudo, certo, Mauro? É um meio de estudo, tomar já nota, comecem sim. as anotações. Vamos lá, compartilhando conhecimento. Qual a importância de fazermos anotações durante uma leitura investigativa? E a segunda, qual a importância dos resumos para os estudos? Podem colocar 1 e 2 para responderem aí para nós? 2 minutinhos para vocês, sexto ano. De volta aqui com a participação dos alunos e professores, pro André. Olha, o aluno Henrique, da Proângela, dizendo para não se perder na leitura, né? Boa. A aluna Kathleen dizendo para não se perder na leitura também. O aluno Daniel dizendo para se lembrar dos acontecimentos. O aluno Pablo para ter referência quando precisamos. O Pro Rodrigo mandando bom dia para a Andréia, falando para mandar um abraço lá para os alunos da Adelino Peters, de Penápolis. Então, um abraço está mandado, é uma API, né? O abraço está mandado para vocês. Aluno Yasmin, para não perdermos a leitura. O Matheus, para recordar o que tínhamos lido antes, então é a questão da anotação, né? A Kathleen mandando A1 para saber cada informação que o texto tem. Deixa eu ver se tenho 2 aqui, ó. A Sabrina dizendo, quando precisar revisar, já está preparado. É o caso do resumo. Legal, né? Pode mandar mais, Andréia? Pode. Vamos lá. Pode colocar mais. A aluna Rani, para não se perder na leitura. Aí temos uma resposta aqui da aluna Ana Miri. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Para não esquecer ou então não terá provas do caso. Nossa, ela colocou como um caso aqui. Ela viu a leitura investigativa, ela já foi para a investigação. Certinho. Aí eu peguei uma da Pro Ana Mirella. A Pro Ana Mirella colocou assim, ó, muitas coisas são faladas e não estão no texto. Você faz anotações e e isso ajuda, anotações dessas partes, e isso ajuda na hora de estudar e até mesmo para você fixar o que estudou. Muito importante isso que a professora falou, né? Muitas coisas são faladas e não estão no texto. A gente fala de
Isso se chama o dito no não dito, né? Então, são as inferências, aquilo que a gente vai subentender, que a gente consegue entender a partir do que está escrito, né? Sim. Então, de fato, fazer as anotações, que é o que a gente vai falar agora, né? Quando a gente faz essas anotações, a gente tira o que está lá na superfície do texto, mas também a gente começa a fazer inferências, né, Mauro? Sim, inferência. A leitura, ela vai criando um novo texto, né? Isso. O nosso texto a partir dos nossos conhecimentos, a partir dos né? nossos conhecimentos, inclusive, exatamente. A minha leitura é diferente da sua. Exatamente. Né? A gente constrói, né? Vai construindo, isso é interessante. Muito bom. Então, vamos lá. Anotando, lê pra gente, Mauro, por favor? Vamos lá. A anotação é um gênero textual utilizado em nosso cotidiano, seja para práticas de estudo, pesquisa, como lembrete, etc. Vamos pensar na anotação como um passo para a produção de um resumo, uma vez que a anotação nos permite selecionar as ideias centrais do texto e perceber as informações explícitas e implícitas. A estrutura da anotação é flexível, já que cada emissor faz as observações da forma que melhor consegue visualizar e assimilar o conteúdo selecionado. Bom, coisas importantes aí, né, Mauro? Nesse anotação é um gênero utilizado, então, no cotidiano, né, para várias práticas aí do dia a dia. Sim. Isso é importante. A outra coisa importante no segundo parágrafo, né, pode até colocar para eles, vamos pensar na anotação como um passo para a produção de um resumo. Então, a partir dessas anotações é que, então, a gente vai construir um outro texto. O que a gente chama o pré-resumo, né? No caso, como a gente está trabalhando no resumo. A anotação, ela vem antes, né? Para auxiliar, né? Você se cercou de todas as informações que você achou pertinente dentro E aí, do texto. é como se fosse, até, eu poderia pensar no planejamento do nosso resumo. Né? Exatamente. Você faz todas as anotações para depois você, então, redigir o seu texto. A gente já vai falar desse copia e cole que não pode acontecer. E a estrutura da anotação ela é flexível, já que cada emissor faz as observações de forma que melhor consegue visualizar. Então, por exemplo, Mauro, como você faz essas anotações? Boa pergunta, viu, André? Porque eu sou fã da anotação. Aliás, eu sou muito essa coisa do visual, né? Até como professor. Os alunos às vezes falam, eu estou na lousa e eu estou explicando alguma coisa que não é necessário estar na lousa, mas eu sempre faço um rabisco na lousa. Porque parece que aquilo, para mim, é melhor parece que o aluno está entendendo melhor quando eu escrevo alguma coisa. Tá. Né? E não basta as palavras. Então, assim, eu sou muito do visual. Então, eu gosto de anotar. Aí, as minhas anotações, às vezes, são bem bagunçadas, né? Eu gosto de fazer sínteses, né? Vou fazendo pontinhos, mas, às vezes, eu faço, tipo, como se fosse um esquema, né? Tá. E tal. Mas eu gosto muito de anotar. Eu acho que anotar é importantíssimo. E é verdade o que você falou, eu assimilo melhor. Eu entendo melhor o texto após a anotação, né? Se eu ficar só lendo e depois terminar, o que você me perguntar, talvez eu não tenha tanto conteúdo para te responder quanto quando eu anoto. Né? A Pro Leonilda colocou, eu anoto tudo também, faço assim, esquemas, anotações. Isso mesmo, eu também, quando estudo, preciso escrever. Eu também. Porque parece que se eu não estiver escrevendo, eu não estou, assim, internalizando tudo aquilo. É interessante isso, né? Quer dizer, você lê duas vezes, né? Você lê o texto e depois você, ao escrever, parece que você está lendo de novo, né? Só que Sim. agora com o seu entendimento. Então, e aí é você que colocou, né? E explicando para si mesmo, né? Que é interessante. Isso, e às vezes você até volta, risca aquilo e fala, nossa, eu anotei isso, não tem nada a ver. Aí você refaz. Por quê? Porque a leitura também, você precisa de uma leitura boa para fazer essas anotações. Exatamente. Né? Nós estávamos falando aqui no intervalo, né, a questão de cada gênero tem um objetivo de leitura. Cada leitura que você vai fazer, você tem um objetivo. Então, por exemplo, se for história, né, você vai ler um texto de história, vai fazer um resumo para a história. Possivelmente você vai fazer que tipos de anotações? Né? Nomes que aparecem ali, Nomes, fatos, né? Os fatos, eras históricas, dados. Causas e consequências. Sim. Então, é um objetivo. Sim. Você vai, para a língua portuguesa, você vai falar, você lê um conto e a professora pediu para você fazer anotações, porque ela vai pedir uma apresentação lá, né? Sim. Um comentário. Você vai procurar o quê? É um conto? Você vai lá nos elementos da narrativa. Quando aconteceu, né? Onde aconteceu, quem eram as personagens, né? Olha só, já é outro objetivo. Sim. Então, precisa prestar atenção nisso, né? A gente não lê tudo da mesma forma. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Certo, Mauro? Sim, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. É isso mesmo. E esse
da forma que melhor consegue visualizar e assimilar, foi exatamente o que nós falamos agora. Para cada um acontece de uma forma. E a Pro colocou aqui, ó, o Pro, na verdade, o Pro Valdomiro colocou, as anotações, elas, de repente, elas se tornam um mapa mental, mas mental mesmo, né? Sim. Você nem precisa externar, já fica dentro da sua cabeça. Aí você passa isso para o papel, ao passar isso para o papel, você está fazendo meio que um gênero conversar com o outro. Né? O mapa mental já é uma conversa com o texto que você leu e já é um pré-texto para o próximo texto que você vai redigir. Então, quer dizer, os gêneros se conversando. É muito legal falar isso com os alunos do 6º ano, porque isso vai ser, né, no decorrer dessa trajetória da escola até o ensino médio, faculdade, tudo, eles vão estar falando o tempo todo de gênero, entender por que a gente fica dividindo em gêneros, né, a importância deles e como eles trabalham em conjunto, né, às vezes até ao mesmo tempo, né, como a gente está vendo agora. Reforçando só, essa é a importância de nós trabalharmos na perspectiva de gêneros textuais, né, das funções sociais que esses gêneros têm. Exatamente. Assim como eles são importantes para que a gente escreva. A gente está falando de anotar, de escrever, mas a leitura vai anteceder essa escrita. Exatamente. Né? Então, é preciso que vocês se atentem a isso. Ah, mas professora, quantas vezes eu tenho que ler para fazer as anotações? Quantas forem necessárias. Né? Não existe receita. E a leitura também não é linear. Você não começa lá no primeiro parágrafo e vai até o final sem que você refaça, sem que você volte. E não há problema nenhum nisso. Você não está com nenhum problema, né? Se você estiver fazendo isso, né? Não é? Ir para o final de novo, voltar um pouquinho no segundo capítulo, no terceiro, não importa, no primeiro parágrafo, segundo. O importante é que você esteja assimilando e esteja entendendo todo o roteiro, né? Sim, só não pode começar lá no final. Aí não, né? a primeira Sabe vez pelo aquele menos resumo tem que que vai lá no final? Deixa eu ver não. como termina para ver se eu vou levantar hipóteses do que passou. É o que você falou que ia conversar sobre copia e cola. Não crie estratégias que te deixem fora do texto, só para você cumprir a tarefa. Não, você tem que entrar no texto. Que falsamente facilitam a sua vida. Que falsamente facilitam a sua vida, exatamente. Tá, então vamos lá. Olha só, as anotações, então, são muito importantes. E elas não são também tão simples assim quanto parecem. Não estou falando isso para aterrorizar, não. É porque é para ter atenção. Exatamente. Né? Não é para causar terror. Vamos lá. Resumindo, então. Já fizemos as anotações. Resumindo. Vamos lá, Mauro. Leia, por favor. Resumindo. Resumo é um texto que reúne e apresenta, de maneira breve, coerente e frequentemente seletiva, as informações básicas de um texto pré-existente. É uma forma de transformar um texto em outro. O resumo consiste em difundir as informações contidas em livros, revistas ou outros gêneros textuais, auxiliando, muitas vezes, o estudante nos seus estudos teóricos. Um bom resumo deve apresentar as seguintes características. A. Apresentar de forma breve e objetiva o assunto do texto. E B. Ser seletivo e não mero repetidor das ideias sintetizadas do autor. Tem sequência? Tem. A gente depois volta nesse ABC. Tem a sequência. Muito bem. Você vai falar ou a gente vai continuar? Não, continue e a gente volta. Evitar, se possível, as transcrições ao pé da letra das ideias do autor, utilizando palavras que possam parafrasear as ideias do autor. Esse ponto é importantíssimo. D. Respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados. E. Empregar linguagem clara e objetiva, optando por palavras e expressões curtas. E a F. Dar preferência à forma impessoal da linguagem. Tá, então vamos lá. Vamos voltar no primeiro. Então, olha, um bom resumo deve apresentar as seguintes características. Forma breve e objetiva ao assunto do texto. Só para dizer isso, breve e objetiva, eu preciso estar, de certa forma, dominando aquele texto, certo? Sim. Senão eu não consigo fazer isso de forma breve e objetiva. Sintetizar ali, né? Ser seletivo e não mero repetidor das ideias significa o quê? Que eu tenho condições de selecionar as informações e o meu resumo não vai ficar maior do que o texto original, certo? Exatamente. Né? Então, é o que o professor falou anteriormente, não é um copie e cole, certo? Próxima, letra C, que acho que trazia uma coisa importante. Essa é importante. Isso, evitar, se possível, as transcrições ao pé da letra das ideias do autor, utilizando palavras que possam parafrasear as ideias do autor. O que significa isso? É o não fazer copia e cole. Né?
quando a professora fala assim, olha, eu quero resposta, justifica a resposta para mim, encontrem no texto, né, o que justifique, mas eu quero que você escreva com as suas palavras também. Né? Isso é parafrasear, escrever com as próprias palavras, mas eu só consigo escrever com as próprias palavras se eu entendi. Se eu entendi. Por isso a leitura continua sendo importante. Olha Leitura só, e anotação. como a prática da leitura é importante para que eu faça as anotações, certo? Respeitar a ordem das ideias e fatos. Uma professora colocou, quando eu faço... as anotações são importantes para que um texto posterior, um resumo, tenha coesão e coerência. Sim, então, olha, está aí, ó, né? Respeitar a ordem e as ideias dos fatos apresentados, né? Porque nessa parte é importante lembrar, André, só te cortando um pouquinho. Não, pode falar. Que trabalhar as ideias e fatos na ordem quer dizer o seguinte, o texto, você tem que respeitar o texto. Você está resumindo o texto, então você não pode modificar o texto do autor. Então, o resumo, é bom o aluno ter isso na cabeça, porque também, não pode modificar o texto do autor. Então, você lê um texto, ele está falando sobre certos assuntos e ele coloca numa ordem, é porque aquela ordem é necessária, né, é progressiva. Então, na hora que você vai fazer o resumo, também você tem que respeitar essa ordem, mesmo que você selecionou um ou outro assunto e deixou outro de fora. Mas mesmo os assuntos que você trouxe, você tem que colocar na mesma ordem para respeitar a ideia anterior do autor. Então, trabalhar sempre respeitando que o texto do autor tem que ser mantido, né? Sim, é um resumo, mas a ideia tem que ser mantida. Exatamente. Né? Olha, empregar linguagem clara e objetiva, optando por palavras e expressões curtas. Muito bem. Então, preferencialmente, aquelas que sejam mais do seu cotidiano, que você tenha mais facilidade. Afinal de contas, você está fazendo algo para estudar posteriormente. Exatamente. Então, não faça confusão. Ou então, você já pode até começar a incluir também palavras novas, né? Sim. Mas coloca o significado lá, naquele contexto. Sim. Não é ir pegar no dicionário também, né? O primeiro significado, não. É o significado que mais está adequado àquele contexto. Exatamente. Também é muito bom para começar já a criar um vocabulário, né, novo. Sim, né? sim. Até porque... Pesquisa, né? Viu a palavra, vamos pesquisar, viu o significado da palavra, vou colocar. E às vezes uma mesma palavra, para as disciplinas diferentes, tem significados bastante diferentes, sim, né? Então também legal. É muito mais forte ali colocar aquela palavra, né? Muito. E expressões curtas eu achei interessante, né? Ser conciso, né? E aí, para quem não entende o que é conciso, é exatamente isso. Às vezes você está se alongando demais na sua frase, né? Tá falando, você olha, pô, essas 3 palavras aqui eu não precisava ter colocado. Dava para ter terminado a frase com 2 palavras, 3 ali, e eu coloquei 7 e tal. Então, olhar se você não está sendo extenso demais, mesmo porque o resumo tem que ser menor que o texto, né, Sim. André? Senão o seu resumo acaba sendo maior, como você falou. Sabe quando a gente começa a dar um sermão em vocês, porque vocês fizeram alguma coisa, que vocês falam, lá vem a resenha? Sim. Quando a gente vai ler um resumo que está demais, a gente fala, falou muito, lá vem a resenha. Tá? Então vamos lá. E dar preferência à forma impessoal da linguagem significa você não ficar dizendo, eu acho, né? Coloca aí na terceira pessoa, né? E isso vai ter, assim, vai dar a impressão de uma verdade universal. Não é uma opinião, mas uma verdade. Tem umas expressões que a gente gosta de usar no resumo, né? De acordo com o autor. Isso. O autor tenta explicar isso. Então, você sempre mostrando que você está retirando da ideia do autor, colocando com as suas palavras, mas continua mantido ali e você não está se intrometendo como um novo autor. Você só está retextualizando, ou seja, fazendo um novo texto em cima do texto do autor, mas mantendo as ideias, a impessoalidade. Muito bom. E não que você não possa colocar uma citação, né? Sim. Alguma coisinha que o autor falou, uma expressão que você achou legal colocar, mas que você explicou com as suas palavras. Se você retirou também do texto original, coloca entre aspas, porque não é seu. Se você não colocar entre aspas, isso se chama plágio. Muito né? bom. Certo? Então vamos lá. A Proedilca. Resumo é o que entendi do texto, mas sem tirar a ideia do autor do texto. Sim, muito bom, né? Tem uma pro aqui falando assim, essa aula está muito boa, mas poderia ser voltada mais para o 6º ano. Pode mandar um outro post aqui, Pro, dizendo como que seria para o 6º ano, né? Porque, eu não estou conseguindo... Não entendi. Talvez ela tenha alguma outra ideia que ela quer dizer. Pode mandar. Pode mandar para a gente aqui, como seria para um 6º ano. Tão diferente, né?
Até porque a gente tem explicado algumas palavras que estão aparecendo Exatamente, o linguajar aí, é totalmente para o sexto né? ano, mas beleza, a gente pega tudo aqui, viu? Mandou, a gente pode lê. mandar. Como seria? Como você faria, Pro? Exatamente. Mande para nós. Olha lá, professora, que apesar de professor de geografia, eu estou amando a explicação. Exatamente isso que a gente estava conversando, né, Andréia? Professores de geografia, de ciências, né? Professores que têm esse hábito de pedir para os alunos resumirem textos grandes, né? É que trabalham muito essa parte do resumo. Então, isso é ótimo para vocês. O aluno entender esse conceito do resumo para poder ir bem na disciplina. Então, vamos lá. Exercitando agora. Releia as anotações que você realizou ao dialogar com o professor durante a leitura do artigo. Dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Em seguida, elabore um parágrafo que resuma as informações deste trecho do texto. Pode ir, Mauro, agora você. Vamos lá. Dados de 2 estações meteorológicas, confirmam o que muitos paulistanos já vêm sentindo na pele há alguns anos. A ocorrência de eventos climáticos extremos na região metropolitana de São Paulo aumentou muito nas últimas 2 décadas. O fenômeno mais importante é o aumento da intensidade das chuvas. O número de eventos de precipitação extrema com chuva acima de 100 milímetros dia, já é maior nos últimos 20 anos do que no acumulado das 6 décadas anteriores. E olha que 2020 está só começando. O evento mais recente desse tipo foi a tempestade de 114 milímetros que paralisou São Paulo em 11 de fevereiro, causando deslizamentos e inundações em várias regiões da metrópole. Isso equivale a metade da quantidade de chuva esperada para todo o mês, cerca de 220 milímetros em média, despencando sobre a cidade num único dia. Então, nós temos um pequeno trecho aqui, e vocês agora é que farão, então, umas anotações aí. O que vocês fariam de anotações? Certo? Vou dar 2 minutos para vocês e a gente volta no texto, né, Mauro? A gente fica pingando na tela aí para vocês. Tá bom? Um pouquinho para a primeira parte e um pouquinho de tempo para a segunda parte. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. De volta. Peraí, Mauro, antes de você você falar. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui para os alunos e também para os professores, porque eu vi que tem professor que falou, essa aula tá boa para professor, então presta atenção. A construção de sentido para qualquer texto, ela não está lá. Ela se dá na interação texto-leitor. Então, nem sempre o que um acha depende
só do texto, depende muito da quantidade de conhecimentos que a pessoa tem. Sim. Então, vamos entender por esse lado, alunos também. A construção do sentido do texto se dá na interação texto-leitor. Ok? Então, depende do quê? Do nosso conhecimento de mundo, e que é diferente para cada um. Por isso que a gente entende perfeitamente. Ok? Vamos lá, Mauro. Muito bom. Então, vamos ver o que eles mandaram aqui, ó. Os alunos estão mandando as anotações conforme eles conseguiram pegar, né? A gente entende isso. Tá certo. A aluna Analissa dizendo anotar o que está relatado na aula é imprescindível, legal. A aluna Clarice dizendo anotaria que as chuvas aumentaram. Aí, ó, um ponto importante, ela conseguiu perceber isso. Porque São Paulo está tendo muita chuva, segundo o Matheus, né? O aluno Luiz, chuva de mais de 100 milímetros. E o pessoal falando assim, para ficar em paz, que tá tudo certo. A gente entende, a gente gosta de dar feedback, porque entende que os professores também estão participando, e os alunos. Muito bem. Vamos lá, vamos colocar uma sugestão. Vamos lá. Sugestão de respostas. A gente falou muito hoje, Mauro. 2 estações meteorológicas confirmaram a partir de dados o crescimento e aparecimento de fenômenos climáticos na região metropolitana de São Paulo. A menina da Libras, ela enlouquece comigo nos últimos 20 anos. Coitada. O aumento de chuvas mais intensas foi o que mais trouxe impactos para as cidades. Em 11 de fevereiro, uma intensa tempestade causou deslizamento e inundações na Grande São Paulo. Estou falando sobre esse aumento de chuvas que causam problemas, né? O que vimos hoje está aí na tela para vocês, né? Vimos a definição do gênero, resumo, compreendemos a importância da anotação do resumo como instrumento de estudo e produzimos um resumo. Foi corrido, mas foi bom. Eu acho que vocês gostaram. Gostei obrigado também. pela participação, obrigado, professora Andréia. Obrigada, Mauro, obrigada, produção, obrigada, sexto ano, professores e alunos. Bom fim de semana para vocês, um beijo, até terça. Um beijo para todos vocês e até a próxima.